Olá, meus irmãos, minhas irmãs da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Mais uma vez é um prazer, uma alegria estar aqui compartilhando esse momento com os irmãos, com as irmãs, e desejo a todos muita saúde, paz e harmonia nas suas vidas. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre a caridade. A caridade, do latim caritas, que significa amor, afeto, benevolência, compaixão, esmola, ajuda material a quem necessita. A caridade que vai além desse sentido, dessa definição mais material. Do sentido teológico, define como sendo caridade é o amor de Deus realizado pelo amor humano. Vejam que bonito isso, o amor de Deus realizado pelo amor humano. Ou seja, nós como os filhos de Deus que somos seres divinos. Jesus, nosso Mestre Excelso, falou isso, que nós somos seres divinos, pois somos filhos de Deus. E a manifestação do amor de Deus deve ocorrer através da manifestação do meu amor em relação ao próprio. Ou seja, nós somos instrumentos de Deus. E estamos aqui para manifestar o divino na terra. E manifestar o divino na terra é manifestar o amor de Deus. Mas Kardec, ele foi além desses conceitos, dessa definição, quando ele disse no Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. E Chico Xavier, comentando sobre isso, falou: ainda bem que Kardec falou, fora da caridade não há salvação. Porque se ele tivesse dito, fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Ou seja, Kardec desvinculou a caridade de qualquer sentido teológico ou religioso. Embora a caridade faça parte dos pilares de todas as religiões, né? Tanto do judaísmo, do islamismo, no cristianismo, no budismo, no hinduísmo, enfim, todas as religiões que se conhece, né? Todas têm como um de seus pilares a caridade. Mas com esta frase de Kardec, nós passamos a entender que se desvincula a caridade de qualquer sentido teológico e de qualquer diretriz religiosa. E isso, Joana de Ângeles, nessa psicografia do Divaldo Frango, chamado Lampadário Espírita, ela fala que caridade não apenas como virtude teologal, não somente como diretriz religiosa, não implícita como condicionamento de fé, caridade pura e simplesmente como norma de comportamento. Vejam só, meus irmãos, ela propõe como norma de comportamento, que foi, na verdade, o que o nosso Mestre Jesus veio nos ensinar aqui na Terra. Ele encarnou nesse mundo material justamente para nos ensinar isso. Norma de comportamento. E, quando perguntado qual era o maior mandamento, ele responde, né? Amar a Deus sobre todas as coisas
e amar ao próximo como a ti mesmo. E amando o próximo, tu estarás amando a Deus. Então ele vincula também, nos dando esse entendimento, né, que o amor ao próximo é a manifestação do amor de Deus. E amando ao próximo, eu estou amando a Deus. Conta-se que no século I antes de Cristo, ou seja, ainda lá no tempo do Velho Testamento, Hilel, um velho nobre doutor judeu, foi interrogado por um jovem discípulo que pediu a ele que ensinasse toda a Bíblia. Até então se tinha o Velho Testamento, que ensinasse a ele toda a Bíblia durante o tempo que ele pudesse se manter em pé. Num só pé, teria respondido o sábio: amai. Surpreendido com essa resposta sintética e inesperada, o jovem voltou a inquirir o sábio Hilel: mas bastará isso? E o restante? Então o sábio concluiu: o restante do que se encontra na Bíblia é a explicação disso, o amor. Ou seja, o maior mandamento, o mandamento fundamental que Jesus nos trouxe é o amor. E o resto, então, tudo é consequência. Por isso se diz que a caridade é a mãe de todas as outras virtudes. Porque sem a caridade não há perdão, sem a caridade não há compreensão, não há entendimento, sem caridade não há tolerância. E justamente hoje em dia o que mais nos aflige, o que mais gera os nossos conflitos conosco mesmo e com os nossos semelhantes, com nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, não é a falta de entendimento, não é a falta de compreensão, não é a falta de tolerância. Esta é a razão dos nossos desentendimentos. E tudo isso não acontece se nós não tivermos a compreensão do amor e da caridade. A gente pode pensar na caridade como um auxílio material que se dá para alguém, uma esmola, uma ajuda material, e está bem, e tem que ser assim mesmo. Aquilo que está nos sobrando, né, nós temos que estender para alguém, né? Nós temos que evitar muitas vezes o desperdício, tanto de alimento, de roupas que a gente tem em casa, objetos que a gente tem demais também, coisas que a gente vai acumulando, né? Enquanto há muitos necessitados de um conforto mínimo, né? E nós ficamos acumulando às vezes coisas na nossa casa, no nosso pátio, no nosso galpãozinho no fundo da casa e assim por diante, né? Então, por que não estender, né, a mão, né, para as pessoas que não têm o mínimo de conforto? Às vezes o que está sobrando para a gente está fazendo muita falta no outro. E esse é um tipo de caridade, né? Porém, adverte o nosso mestre que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Ou seja, façamos a caridade, mas sem ostentação, sem propaganda, sem divulgar. Façamos em silêncio, façamos-la em segredo, até para evitar o constrangimento de quem recebe. Nós temos que ter esse cuidado. E a verdadeira caridade, dizia o nosso mestre, é aquela que se pratica, que vem da alma sem a necessidade de divulgar, de colocar na mídia, de colocar nas redes sociais, que às vezes a gente vê até alguns irmãos fazendo um trabalho bonito, mas que
estão divulgando nas redes sociais. Muito cuidado com isso. Será que aí não tem um pouquinho de vaidade? Será que nós não estamos dessa forma nutrindo a nossa vaidade? Numa passagem também, nós lemos que se nós divulgamos, certamente teremos reconhecimento dos homens, dos nossos semelhantes, teremos o reconhecimento da terra. Se já temos o reconhecimento da terra, então não é mais necessário ter o reconhecimento de Deus, da espiritualidade. Então, é algo que a gente deve fazer em segredo. Não precisa e não devemos divulgar, porque é aí que ela se mostra como a caridade verdadeira, sincera, do fundo do coração, aquela que interessa a mim pela satisfação que eu vou ter dessa oportunidade de ajudar alguém e, obviamente, de quem o recebe, que será eternamente grato por aquele, às vezes é um momento só, às vezes pode ser uma felicidade momentânea do momento em que ele recebe aquilo que não está nos sobrando, mas representa tanto para aquela criatura que teremos dela o reconhecimento eterno. E que coisa boa quando a gente tem esse reconhecimento, né? A pessoa que recebe tem tanta gratidão que ela nos devolve aquela quantidade em vibrações elevadas, em mais puro amor. Então, fazer o bem sem ostentação, que está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a caridade, meus amigos, nós podemos entender não só como estender ao nosso irmão aquilo que de material lhe falta. A caridade também é o entendimento, a compreensão, a gratidão pelos nossos pais. Afinal de contas, eles foram instrumentos para que nós pudéssemos reencarnar e ter mais uma vez essa oportunidade da vivência e do aprendizado que a vida terrena nos proporciona. Então, gratidão com os pais, gratidão dos filhos para com os pais, por mais que às vezes os pais também erraram, falharam em alguns momentos, talvez em muitos momentos da vida, mas eles também são homens, são espíritos encarnados aqui na Terra, também para aprender. E nós temos que ter essa compreensão e aí exercitar o perdão e a benevolência. Esquecimento da ingratidão dos filhos invigilantes também. Às vezes nós, na condição de pais, nós também nos ressentimos, às vezes, que às vezes os filhos não manifestam a gratidão por aquilo que têm recebido de nós. Eu mesmo já passei por isso. Acho que todo pai, em algum momento, passa por isso. Mas nós temos que ter a compreensão que o amor a gente faz sem interesse, a gente não faz por obrigação. O amor a gente dá de graça, sem esperar nada em troca. Então, se nós nos sentimos, às vezes, que não somos reconhecidos, que saibamos perdoar, que saibamos compreender, mas, sobretudo, que tenhamos a nossa consciência tranquila de que estamos fazendo
o melhor que podemos fazer. A caridade não espera nada em troca. Caridade é dar um salário digno para aquele que está nos servindo. É a cordialidade com nossos vizinhos, com os colegas de trabalho. É a paciência com os nossos parentes, com os nossos familiares. É dirigir uma oração aos enfermos, aos mais revoltados da sociedade, aos presidiários. É a oração que fizemos pelos encarnados e pelos desencarnados. Ou seja, a caridade, ela se reveste como um pão, como um medicamento, como um agasalho a todo aquele que tem necessidade de uma falta material ou muitas vezes de uma falta espiritual, uma falta mental. Aquele que às vezes está em desespero, que está sofrendo por alguma angústia, alguma preocupação, alguma ansiedade. E sobretudo nos dias em que estamos vivendo, em que estamos assolados por essa pandemia, que muitas vezes parece que não vai ter fim, mas temos que manter-nos perseverantes, serenos e, mais do que nunca, praticar a caridade. De que forma? Cuidando de nós mesmos. Cuidando de nós mesmos. E cuidando de nós mesmos, nós estaremos também cuidando do outro. Então, quando a ciência, quando as autoridades nos pedem, só saia de casa se for necessário, não se aglomere, use a máscara de forma correta, que é tapando a boca e o nariz, né? Nós temos que fazer isso por caridade, por amor e respeito ao próximo, para cuidar, para mim não me contaminar e eu também não contaminar os outros, porque eu posso estar contaminado e não sei, e sem ter esses cuidados eu posso estar transmitindo. Então, mais do que nunca, nos dias de hoje, nós temos que ter em mente o mandamento maior do nosso Mestre Jesus, que é do amor ao próximo, que é a caridade. E amor, às vezes na nossa pequenez, na nossa caminhada evolutiva, muitas vezes nós não entendemos o verdadeiro sentido do amor, que é desejar o bem de todos sem esperar nada em troca. Às vezes a gente deseja o bem, mas espera alguma coisa em troca. Falei há pouco da ingratidão, né? Às vezes é isso, a gente espera receber, mas isso não, quando a gente espera receber algo em troca, isso não é amor. Isso é amor da boca para fora. É um sentimento, como eu vou dizer assim, sentimental, é um amor sentimentaloide, é um amor sentimental. Não é o amor puro ao qual Jesus nos ensinou. É simplesmente querer o bem do outro, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Então, meus irmãos, que vamos ficar com esse último pensamento, né, sobre a caridade. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. E assim tenho certeza que nesse exercício todos seremos mais felizes, todos seremos mais saudáveis, teremos pensamentos mais saudáveis e, em consequência, teremos assim também um corpo mais saudável, porque tendo pensamentos saudáveis, isso libera, está comprovado pela medicina, que com bons pensamentos nós liberamos
hormônios de felicidade no nosso corpo, ativamos o nosso sistema imunológico, que justamente é o que combate as doenças, as bactérias, os vírus, fungos, né? E muitas vezes doenças chamadas doenças autoimunes, que é uma reação tão forte do meu sistema imunológico que, em vez de combater a doença, provoca a doença no meu corpo, né? E eu creio firmemente de que os nossos pensamentos regulam a fisiologia no nosso corpo. É uma coisa que está cada dia mais comprovada pela medicina. Essa ligação que existe dos nossos pensamentos ou da nossa vibração, né? Que pensamento é energia, pensamento é vibração. Então, quanto mais vibrações de padrão elevado eu tiver, mais saudável eu serei. Claro que passaremos por aquilo que precisamos passar nessa vida. Isso é inevitável. Mas façamos a nossa parte, façamos o nosso exercício de higiene das mãos, higiene do corpo e a higiene dos pensamentos. Meus irmãos, muito obrigado por me acompanharem nesse pequeno momento e desejo a todos que nosso Pai Celestial vos abençoe com saúde, com paz, com harmonia, prosperidade. Então elevemos nosso pensamento a Deus e agradeçamos por esse momento e que tenhamos a verdadeira compreensão do significado que é da caridade e do amor que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Bom tê-los comigo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Fiquem com Deus.